hoje, vamos lá, vamos ver que dia que é hoje. Para a gente guardar para a posteridade. Dia 19 de junho de 2020, sexta-feira, 19h30, nós estamos iniciando o nosso culto online do Senhor nosso Deus. E nós queremos agradecer os irmãos que estão aí nos acompanhando, porque nos permite entrar em suas casas, em seus lares, Verdade. no seio da sua família. E nós queremos agradecer, porque nós vamos levar o louvor ao nosso Deus. Amém. Nós vamos levar a palavra do nosso Deus. Amém. E nós vamos levar a esperança que esse Deus traz para a nossa vida, no meio de toda essa nossa tribulação, dessa provação em que nós estamos vivendo. Amém. E nós queremos, apesar de as crianças inocentes estarem morrendo, apesar dos velhinhos estarem sofrendo de doenças, apesar de os injustos estarem aproveitando dessa situação, desse momento, dos políticos estarem usando e desviando verbas, as quais nós, com tanto zelo, temos pago os impostos, nós viemos aqui para louvar nosso Deus, para adorar o nosso Deus, porque nós queremos que Ele é quem governa o universo, Ele quem faz todas as coisas acontecerem conforme os propósitos eternos dele. E nós queremos então agora convidar todos para louvarmos ao Deus querido, Deus amado, ao Deus santo, ao Deus todo-poderoso, com um hino. Oh, que esperança! 103 do nosso hinário. Vamos louvar conosco? Nós sempre colocamos um hino que também diz sobre a mensagem que a nossa igreja tem como lema: breve Jesus voltará. O nome da igreja, o lema da igreja, ou aquilo que a gente tem pregado para todos vocês, é que breve Jesus voltará. Por isso que a igreja é Igreja Batista Breve Virá. Então vamos lá, nós vamos falar que esperança, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Vamos lá. Acompanham, aos que nos assistem, aos que fazem corpo conosco neste culto de adoração a Deus. Nós queremos louvá-lo e adorá-lo, bendizê-lo, né, e exaltá-lo em corpo com vocês. Embora estejamos longe fisicamente, mas espiritualmente somos um só corpo, um só povo, um só rebanho. Eu queria convidar todos que façam corpo conosco, coro conosco, no hino número 3, um só rebanho. Vamos louvar esse Deus que nos governa. Um só rebanho, hino número 3. Oh
Senhor Deus, diante da Tua presença, nós pedimos permissão, ó Pai, para Te oferecer esse culto de adoração ao Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, permissão, porque somos pecadores, somos gente caída, gente que tem, por melhor intenção que seja, mas tem seus pecados, seus erros, suas falhas. E nós Te pedimos que nos conceda a graça, a presença do Teu Santo Espírito aqui no nosso meio, para que nós possamos oferecer esse culto, que o Espírito Santo leve como aroma suave diante do Teu trono da graça, Senhor. Nós Te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria pedir à irmã Margarete que pudesse fazer a leitura, a primeira leitura do livro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, os versículos de 1 a 3. Esdras, capítulo 1, de 1 a 3. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Graça e paz. Vamos fazer a leitura, então. Livro de Esdras, capítulo 1, de 1 a 3, que diz o decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregação por todo o seu reino. O qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Amém. 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 Então, com essa palavra no nosso coração, nós vamos agora louvar o Senhor com o hino Meu Ser Louva ao Senhor, um hino bem conhecido de todos. Meu ser louva ao Senhor. Vamos lá? Senhor.
Então, agora em Salmos, Salmo 32, nós vamos fazer a leitura do Salmo 32, logo no início. E a igreja é convidada a confessar seus pecados, para que nós possamos louvar a Deus, participar do seu culto de adoração, com os nossos pecados confessados. O Salmo é o 32, e os versículos de 1 até 5. A missionária. Esse é o impossível. Missionária Thelma Lúcia. Missionária Thelma Lúcia vai fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura. Salmo 32, de 1 a 5. Então você vai pegar o óculos. Meio grande eu tô enxergando, viu? Eu preciso ir no oftalmologista. Em 5. Agora eu tô, gente. Agora eu vou ler. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão destino. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Essa é a palavra de Deus. Amém. Então aqui o salmista chama o homem feliz, o homem bem-aventurado, é aquele cuja iniquidade é perdoada. Quando nós temos os nossos pecados perdoados, os nossos ossos não se envelhecem, o nosso vigor não se torna em sequidão de estio, porque nós temos vida em Deus. Então, com esse sentimento em nosso coração, vamos louvar a Deus com o hino 247, Graça.
Santo e eterno Deus, nós queremos neste momento te agradecer, Senhor, pelo perdão que nos concede em Cristo Jesus. Ele nos substituiu na cruz. Ele morreu a nossa morte. Ele se fez pecado em nosso lugar e nos reconciliou com o Pai. Ele nos reconciliou com Deus. Éramos separados do Pai por causa do pecado, mas Ele fez uma ponte sobre o abismo e hoje nós podemos ter acesso a Deus pela oração. Nós somos adotados na família de Deus. Nós fomos regenerados pelo perdão que há em Cristo, reconciliados e redimidos da vida que levávamos. Éramos mortos espirituais que andávamos em trevas sem mesmo perceber. E hoje, com o perdão que temos em Cristo, nós estamos perdoados e incluídos na família de Deus. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir a todos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Evangelho relatado, registrado por Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 20 a 23. Lucas, capítulo 6. Os irmãos que têm a Bíblia aí em suas casas, abram em Lucas, capítulo 6, alguns versículos apenas, as bem-aventuranças do Sermão do Monte, talvez o mais maravilhoso sermão já pregado na face da terra. Diz assim: então, olhando ele para seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Louvado seja Deus por sua palavra. E agora então, nós vamos louvar com o hino 282, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Espírito
nós que nos preparamos para consagrar nossas ofertas, nossos dízimos a Deus, nós vamos fazer isso e entregarmos, orando, cantando, louvando, ações de graças. 58. Intercessória pelos parentes. Pai do céu, Pai querido, muito difícil entrar agora em Tua companhia, Senhor, porque nós estamos realmente precisando muito do Senhor, mais do que nunca, Senhor. Peço, Senhor, que fortaleça todos da família, vou começar pelo pastor José Benedito, que está muito abatido, com a mãe que está internada. Peço pela saúde da minha sogra, Senhor, pela dona Neném. Peço por ela, Senhor, que o Senhor acampe todos os seus anjos lá. Manda um grupo grande de anjos para ficar lá ao lado dela e fortaleça o Senhor. Peço também pelos familiares, pela minha cunhada Teca, a filha que está bem abatida, a gente também está preocupado, temos orado por ela. Temos orado também pelos cunhados, todos os irmãos, pelas cunhadas também. E nós pedimos, Senhor, nesse momento, que volte seus olhos um pouco para essa família e nos dê consolo, Senhor, e traga a dona Neném de volta, boazinha. Em nome da dona Neném é que eu oro, porque como a gente está passando, eu sei quanto difícil é. Eu peço por todos os doentes, Senhor, peço por todos que estão na Santa Casa, por todos que estão no Manuel Carvalho, por todos que estão em casa também, em quarentena, com o coronavírus. A gente fala que a graça vai além, Senhor. Então, por favor, Senhor, eu peço, por favor, humildemente, Senhor, que vá visitar todos os doentes, Senhor, encarecidamente, humildemente, Senhor, prostrado a teus pés, peço, Senhor, agora, em nome de todos os doentes, Senhor, aqui da nossa cidade, de todo o Brasil, de todo o mundo, Senhor, coloco todos a teus pés, Senhor. Tu é aquele Pai que tudo pode, Senhor, é aquele Pai que nós cremos, Senhor, que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, Senhor. A cura está nas tuas mãos, Senhor. Então eu peço em nome de Jesus que esteja com todos, Senhor. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
E agora, com essa oração no nosso coração, na nossa mente, nós vamos louvar a Deus com mais um hino, o 244, Falar com Deus, um hino que é uma oração. Falar com Deus. Então, nós vamos agora fazer a leitura de mais um trecho do livro de Esther. Estamos caminhando, expondo o livro de Esther, um livro que está no Antigo Testamento, de Esdras, Neemias, o livro de Esther, um pouco antes de Jó. Vocês já acharam? Não achei. Difícil, pai. Esther. Antes do livro de Salmos, nós voltando os Salmos, voltamos Jó e já encontramos Esther. É mais fácil a referência pelo livro de Salmos, a gente encontra com mais facilidade. Esther é um livro pequeno e ele tem 10 capítulos. Esther. Nós estamos caminhando pelo início do capítulo de número 2 e nós lemos até o versículo de número 5 até o versículo de número 4. Nós vamos ler do versículo de número 5 até o 20 hoje. A missionária pode fazer a leitura para nós? Vamos fazer um treinamento? Pode ser. Eu começo então com o versículo de número 5, os ímpares, e a missionária lê os pares. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita,
chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassá, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai, que era seu tio, lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim, foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes, segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai como quando a criara. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Palavra maravilhosa. Então nós vamos aprender alguma lição espiritual desse nosso texto. É um texto que está então no Antigo Testamento. Texto na visão clássica, é um texto que conta uma história real que passou-se no tempo do rei Assuero, ou o rei Xerxes. E Xerxes era filho do grande Dario, o que seria o grande rei que ampliou o Império Persa após conquistar o império do rei Nabucodonosor da Babilônia.
Então nós estamos vivendo aqui por volta do ano de 479, 478 antes de Cristo. Então nós fizemos algumas considerações sobre o início do capítulo 2, no versículo de número 1, diz que passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, nós vimos que o rei do ano de 482, 481 até 479, ele investiu contra os gregos, uma espécie de vingança, porque o seu pai Dario, o Grande, havia vergonhosamente perdido a batalha naval, na batalha que foi chamada de Maratona, e uma batalha que seus navios, a maior parte deles, afundaram em combate com a frota grega. E Assuero, então, enriquecido, como nós lemos em Daniel capítulo 11, eu vou até repetir essa leitura, porque isso é histórico, mas também é profético. Porque Daniel, no tempo em que ele estava na Babilônia, inspirado pelo Espírito Santo, Daniel disse algo sobre o rei Assuero. Então, quando o rei Ciro, que foi o primeiro, o rei persa Ciro, ele conquistou a Babilônia, o seu filho Cambises assumiu após a sua morte. Depois de Cambises, quem assumiu foi o rei seguinte, que foi Dario, e ele teve um reinado bem longo, de 522 até 486. Quando Dario morreu, então é que Assuero assumiu, em 486. Então Assuero foi o quarto na linhagem dos reis persas. Veja o que Daniel diz, no capítulo 11 do livro de Daniel. Mas eu, no primeiro ano de Dario Medo, me levantei para o fortalecer e animar. No versículo 2, agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o rei da Pérsia. Então, este quarto rei, acumulado de grandes riquezas e tornado forte por suas riquezas, empregou tudo contra o reino da Pérsia. E ele então volta, nesse começo do capítulo 2, ele volta derrotado, vergonhosamente derrotado pelos gregos. Então um rei que era soberbo no capítulo 1, ele mostra toda a sua riqueza, o seu reino, expulsa sua rainha de frente dele. Então ele volta já humilhado, envergonhado, derrotado. Deus então põe ele para baixo. O seu orgulho está ferido. Esse rei já está preparado para uma nova etapa. Deus então está por trás de tudo. Deus então está mesmo nesses reis pagãos que não creem na sua existência. Deus está controlando esses governos também. Assim como Ele controla a sua vida e a minha vida. Assim como Ele está controlando essa pandemia que atingiu o mundo todo. Então essa palavra traz esperança para nós. Porque não é o vírus que está governando. Não são os médicos que estão curando as pessoas. Não são os governos que estão fornecendo equipamentos para salvar as vidas. Mas é Deus quem está provendo todos os recursos e as medidas
para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam restauradas na sua saúde. Então, diante dessa situação simples aqui, nós vemos que o rei mais poderoso do mundo tem, então, o seu momento de depressão. E ele se lembra do momento em que ele expulsou a rainha. E ele, então, se entristece. Aí os seus jovens, os seus conselheiros, dizem para ele: vamos, então, chamar mensageiros e vamos enviar por todo o reino. E vamos escolher todas as moças mais bonitas do reino e vamos trazer para o harém do rei. E o rei então vai escolher dentre todas aquela que mais lhe agradar. Nesse momento entra então a leitura que eu e a missionária fizemos. Entra então dois personagens novos na novela, aqui nessa história. Essa é uma história interessante, ela é dramática, porque ela envolve o ataque satânico contra o povo dos judeus, o povo, a etnia judia. É da etnia dos judeus que viria então o Messias ali no ano, em torno do ano 4 antes de Cristo. Veja que aqui existe uma trama de Satanás para exterminar aquela raça, o povo eleito por Deus, de quem descenderia o Messias. E nós vamos ver essa trama, como ela vai acontecer. Mas aqui nós estamos vendo a mão de Deus já preparando os personagens. Deus está aqui levantando homens, preparando mulheres, heróis e heroínas, para então usá-los no momento certo. É interessante como Deus faz. À medida que a nossa vida, ela anda, ela corre, e nós vemos que Deus está trabalhando na minha, na sua vida. Deus está nos usando. E alguns anos atrás, quando eu me converti, eu percebi que eu nunca trabalhei fazendo aquilo que eu queria, mas eu sempre fiz aquilo que Deus determinou que eu fizesse. Eu apenas achava que eu trabalhava para mim mesmo, eu trabalhava fazendo o bem para as pessoas. Eu fazia apenas o que Deus havia determinado, mas pela graça dele, que nós acabamos de cantar, pela graça eu fui salvo, fui tirado daquela morte espiritual, daquela vivência orgulhosa de achar que eu, por ser médico, era grande coisa. Então, esse rei aqui vai ser usado por Deus. Esse Mordecai vai ser usado por Deus. Essa jovem que é órfã de pai e de mãe vai ser usada por Deus no seu dia a dia, na sua rotina. Deus está mexendo todas essas pessoas para que o povo dele, o povo eleito, que ele então vai usar para trazer o Messias nesse mundo, para que ele morra na cruz por nós, ele vai usar essas pessoas, como usou a mim, usou a você até hoje. Por isso, não subestime a sua existência. Lembre-se de que você serve a Deus. Creia nele ou não, você serve a Deus. Até um ateu que nega a Deus a vida toda, até morrer, ele serve a Deus. Ele serve aos propósitos de Deus. Mas então, aparece aqui Mordecai. E Mordecai é um judeu. Mordecai, ele não foi para a Jerusalém, para a Palestina, junto com Zorobabel e Josué, no primeiro
na primeira leva de judeus que voltaram, porque o rei Ciro então determinou que eles voltassem. Eles estão lá, na Palestina, estão lá tentando levantar o templo, mas os muros de Jerusalém ainda estão derrubados. E o templo ainda não executa os seus cultos de adoração a Deus. Não voltou ainda, porque Esdras vive aqui, nesse lugar. Esdras vive aqui em torno de Suzã, nessa Pérsia, nesse reino persa. E Neemias vive ali na casa real. Mas ainda eles não foram para lá. Então esse evento de Esther acontece, e isso é muito importante para nós entendermos, acontece entre a primeira ida de Zorobabel e a segunda ida, a grande ida de Esdras para restaurar os cultos no templo. E depois vai então a terceira ida de judeus com Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. Então os irmãos entendem que Assuero governou nesse período, nesse ínterim entre as idas de judeus para lá. Mas aqui nós vemos um reino de homens, o homem mais poderoso da face da terra expulsou a sua rainha de diante de si, e ele sente falta de uma rainha. Embora ele tenha concubinas às centenas, às meretrizes, talvez aos milhares, dezenas de centenas de meretrizes, mas o rei sente falta de um amor verdadeiro, talvez fosse o que ele sentia por Vasti. Então, eles fazem uma espécie de concurso de beleza. Então, aqui eu queria trazer para os irmãos uma primeira lição espiritual, que é a lição do reino dos homens, e eles escolhem pessoas, mulheres jovens, mulheres virgens e mulheres bonitas, em contraste com o nosso Deus, que não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele escolhe um bebê ou um velho, ele escolhe um negro ou um amarelo, ele escolhe um homem culto ou um homem ignorante que não sabe ler nem escrever. Ele pode escolher alguém muito doente em detrimento de um muito sadio. Ele pode escolher alguém que nunca teve dinheiro algum, pobre, em detrimento do mais rico dos homens. O nosso Deus não faz escolhas por coisas que as pessoas têm. Essa é uma diferença fundamental, e por isso, nessa escolha, estamos eu e você. Nós podemos estar na escolha de Deus. Nós não somos os mais bonitos. Então, aqui não. O rei quer as mais bonitas. Então, as mais feias, desculpe o modo de dizer, mas as mulheres que não eram aos olhos dos seus enviados para a escolha, as mulheres menos formosas não eram escolhidas. Eu fico imaginando quando muitas dessas mulheres bonitas do reino já talvez fossem mulheres prometidas para seus noivos. Quantos casamentos foram evitados ou foram desfeitos porque o capricho do rei precisava ser realizado? Quantas moças amavam já seus noivos e esperavam, aguardavam o dia para casarem e constituírem famílias,
e tem filhos, são sonhos que se acabam. Esse é o reino dos homens. E assim até hoje, os homens, eles exercem poder sobre os menos favorecidos, os que são menos inteligentes, os que são fisicamente têm menos vantagens, os que têm menos dinheiro, os que são moradores de periferia. No reino do Assuero, não tem vez a moça que poderia ter um caráter maravilhoso. Diante de Deus, ela tem valor, mas para o rei, ela não tinha valor nenhum. Tinha valor aquela virgem, aquela jovem e aquela que era bonita. Mesmo que ela fosse a pior das mulheres, ela no harém iria causar os piores conflitos possíveis, iria transtornar a vida dos eunucos ali. E ela é levada porque ela é jovem, porque ela é virgem, porque ela é bela. Então há um contraste enorme entre o reino dos homens e a escolha que os homens fazem e o reino de Deus. Deus sonda os nossos corações, Deus sonda as nossas mentes. Mas caminhando um pouquinho mais, nós temos uma outra lição. Uma lição que nós tiramos da personalidade da Hadassah, ou da Esther. Hadassah significa murta. É uma planta extremamente comum e que dá uma flor que parece uma estrelinha. Alguns dias atrás, até uma me mostrou uma música que chama Edelweiss, que é uma homenagem a uma flor, símbolo da Áustria e da Suíça. É uma flor que nasce em penhascos, em altitudes muito grandes, e ela então tem uma música, e ela parece uma estrela. E é o símbolo dessas nações. E a murta, ela dá uma florzinha pequenininha que parece uma estrelinha. Então, a palavra, o nome Esther significa a florzinha da murta. Em hebraico era Hadassah. E para que fosse mais parecido com o persa, o nome de Hadassah foi dado Esther, que seria estrela, estela, ou Ishtar, que também simboliza uma deusa, a deusa Vênus do amor dos gregos. Então tudo isso é simbólico, tudo isso tem um motivo para existir. Eles eram judeus que viviam em uma terra pagã, mas eles eram a escória da sociedade. Eles eram gente que não tinha valor, não tinha voz e não tinha vez. Mas por serem honestos, inteligentes, por serem servos de Deus, do Deus Altíssimo, eles obedeciam às autoridades. E eles eram mais fiéis do que os próprios persas. Então, Mordecai, as qualidades de Mordecai levaram ele a ser um alto oficial diante do rei, mesmo sendo judeu. E veja, Mordecai aconselhou Esther a não denunciar a sua origem como judia, porque talvez essa fosse uma informação que trouxesse problema para ela, porque eles eram exilados, eles eram escravos em terra estranha. Mas veja, o concurso é feito, e aí nós imaginamos soldados indo em todo o reino e pegando todas as moças, informações,
e levando essas moças para o palácio real. E lá, sob a guarda do eunuco Hegai, que deve ser o chefe dos eunucos que cuidavam dessas moças, ele prepara as moças durante um ano, para então essas moças encontrarem com o rei. Veja que essas coisas estéticas, elas acontecem desde os tempos muito antigos. As egípcias eram muito vaidosas, as moças persas eram muito vaidosas, elas tinham seus truques, as suas unções, poções, os seus ungüentos, seus perfumes, sua forma de se enfeitar para o rei. Muitas dessas moças tinham esse sonho de talvez ser a rainha, a escolhida. Muitas delas eram tão pobres que elas achavam que seria um sonho estar vivendo no palácio do rei. Mas eu queria colocar uma realidade que essas moças iriam viver depois. Elas, uma vez que tivessem relação com esse rei, uma única vez, e o rei delas não se agradasse, elas viveriam até a velhice, até a sua morte, como escravas dentro do palácio. Elas nunca mais teriam contato com homem algum, nunca teriam filhos, nunca mais veriam as suas famílias. E naquele filme 1001 Noites, que é um conto das Arábias, o sultão que escolhe uma das moças também faz esse tipo de escolha pela beleza. Após a noite de núpcias que o sultão tinha, ele mandava matar a moça que ele não escolhia como preferida, para que ela nunca o traísse. Na manhã seguinte, ele executava todas as moças. Esse é o filme 1001 Noites. No caso de Assuero, a moça iria morrer como concubina dele, num harém, iria passar o resto dos seus dias lá. Ela teria comida, ela teria segurança, ela talvez teria algumas roupas e joias para se vestir, ela teria talvez algumas atividades, mas uma vida inútil, fútil, supérfluo. Passaria toda a sua existência a serviço, a escrava de um capricho de um rei, de um único homem. Então nós vemos entre o reino de Assuero e o reino de Deus diferenças enormes. Deus usa a nossa existência, a nossa vida, de forma que nós sejamos úteis. Mas eu queria tirar mais uma lição que é fundamental para a nossa vida. A lição que Hadassah nos passa, a lição que Esther nos passa. Esther era crente em Deus. Esther era uma mulher virtuosa. E Esther, ela tinha o que a gente hoje chama de inteligência emocional. Eu queria trazer para os irmãos alguma coisa sobre inteligência emocional. Esther consegue conquistar primeiro o eunuco Hegai, que era o chefe que cuidava de todas as moças virgens que chegavam ali. Ela tinha os 5 pilares da inteligência emocional, que nós podemos também ter. Nós também podemos aprender com Esther. Esther ela possuía uma inteligência emocional diferenciada, maior do que todas as outras moças. E Deus a usou para preservar seu povo. Esther, ela então tinha o dom da empatia.
um dos pilares da inteligência emocional é o dom da empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Então eu imagino que Esther consolava as moças que tinham perdido seus noivos, que estavam ali e não se casariam jamais com seus amados. Ela provavelmente sentia a dor das moças que estavam lá. E ela fazia o papel, ela sentia no coração, nas suas entranhas, e se colocava no lugar e sofria junto com essas moças. Como a Thelma ensinou, os judeus que estavam nos campos de concentração e que tentavam sobreviver, esses morriam. Mas os judeus que ajudavam outros judeus a sobreviver sem pensar nele mesmo, esses sobreviveram. E Esther nos dá essa lição, a lição de ajudar outras pessoas a sobreviverem. Ela ajudou as moças a sobreviverem. E Hegai olhou para aquela moça e viu nela virtudes que nós podemos hoje chamar de inteligência emocional. A empatia de Esther era linda, maravilhosa, bonita. E Esther, ela tinha uma beleza que, traduzindo essa beleza, nós podemos dizer que ela era formosa ou bonita de formas físicas, mas ela era bela de se ver por causa da sua pureza, da sua maneira de expressar a presença de Deus nela. Ela trazia a luz de Deus para aquele mundo pagão. Mesmo que Deus não tenha sido citado uma única vez nesse livro, Deus está presente em cada palavra do livro. E isso é que é bonito. É omitido porque aquele era um mundo pagão e os escritores não tinham esse direito, essa liberdade. Então o nome de Deus é omitido, mas ele está em cada momento do livro. O segundo pilar que Esther tinha era o pilar do relacionamento, a educação de Esther. Esther era aquela moça que falava bom dia quando chegava em algum lugar. Ela era uma moça que dizia boa noite, durma bem, que Deus te abençoe. Era uma moça que sorria ao invés de viver carrancudas. Esse tipo de civilidade, esse tipo de habilidade de viver entre pessoas é um dos pilares da inteligência emocional. E nós cristãos precisamos aprender a viver assim. Precisamos aprender a viver esses pilares que Esther nos ensina. O outro pilar que nós vemos em Esther é o pilar do autodomínio, ou domínio próprio, que é um dom, ou um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é aquele domínio que você, ao invés de você responder a uma ofensa, você recolhe e não faz, não dá resposta, não reage. Você pode ser agredido, mas não revida. Você ouve uma ofensa, uma humilhação e você não responde. Você reina sobre si mesmo. Esther tinha esse pilar do domínio próprio. Então Esther ela tinha empatia, ela
tinha uma habilidade de viver entre pessoas das mais diversas, civilidade, respeito, educação. Esther tinha domínio próprio. Esther conquistava todos que haviam em volta dela, todos que tinham contato com ela, ela conquistava, porque Esther levava o brilho da presença de Deus dentro dela. Mesmo que ela não professasse a sua fé por causa do lugar que ela estava, ela levava a presença de Deus. E isso nós precisamos levar. A nossa vida, você pode não falar de Deus, mas a tua educação leva Deus para a pessoa. A tua preocupação com a outra pessoa leva Deus para ela, para a casa dela. Esther também tinha a motivação, ela vivia uma vida de oração, ela vivia submissa a Deus, ela vivia debaixo da presença de Deus, da vontade de Deus. Mesmo ela sabendo que ia ser esposa ou ser mulher de um rei pagão que não cria em Deus, ela estava servindo ao Deus Altíssimo. Mesmo sem saber qual era o propósito eterno de Deus para aquele momento da vida dela. E nós temos no versículo 4, do capítulo 4, versículo 14, Mordecai diz: talvez seja para uma hora como essa que você foi feita rainha. Talvez você, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, talvez foi para uma hora dessa que Deus te pôs lá para falar uma palavra que traga conforto, a habilidade de viver entre pessoas. E tem mais um pilar que é também um fundamento da inteligência emocional. Resiliência é um termo da física, é usado para explicar que quando um objeto é atingido por outro, ele sofre uma deformação e ele tem a capacidade de voltar à forma original. Isso em física é chamado de resiliência. E no ser humano, a resiliência, ou você ter essa qualidade, esse pilar emocional da resiliência, é a capacidade que você tem e pode desenvolver de você tomar um soco no estômago e tirar dessa experiência traumática e crescer, sair dessa experiência mais forte. Você pode enfrentar um casamento ruim, uma vida inteira, e você experimentar essa existência como resiliência. E você tirar dessa experiência de vida inteira sofrendo como uma experiência positiva, uma experiência boa, de uma doença maligna, de uma doença grave. Você pode tirar experiências maravilhosas agindo com resiliência. É a capacidade do ser humano de enfrentar dificuldades e sair delas mais forte do que entrou. Por isso que nós aprendemos que na alegria pouco se cresce, mas na doença, na tristeza, na dificuldade, na falta de coisas, nós crescemos. Porque nós podemos ser resilientes. E Esther tinha os 5 pilares da inteligência emocional. Então ela conquista o eunuco da casa. O eunuco lhe dá
7 moças para ajudá-la a fazer toda aquela preparação de um ano. O eunuco favorece ela com um melhor aposento. E então, quando ela vai para o rei, o eunuco orienta ela, e ela humildemente aceita a orientação do eunuco, que conhece o rei, que sabe o que o rei gosta. E ela vai para o rei. E por causa da sua inteligência emocional, ela encanta o rei mais do que todas as outras. Porque ela leva o brilho da presença do Espírito de Deus. Porque ela leva o Espírito e o brilho e a luz da presença de Deus nela. E o rei se encanta com aquela pureza, com aquela beleza daquela moça chamada Esther. Essa lição eu queria deixar para os irmãos. Vamos aprender com Esther a sermos inteligentes emocionalmente. Vamos aprender com Esther a termos esses 5 pilares e a sermos luz onde nós estivermos, a sermos sal nessa terra de trevas. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos hoje. Eu queria orar agora para que nós pudéssemos ser abençoados com essa palavra. Senhor Deus, diante da Tua palavra aberta, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por ela, nós te agradecemos por sermos enriquecidos por ela, fortalecidos por ela. Nós te pedimos, ó Deus, que pelo Teu Santo Espírito nos transforme através desta palavra, Senhor. Nos enriqueça a nossa vida. Tira de nós aquilo que o Senhor quer tirar. Remove de nós os ranços que temos, Senhor. Elimina de nossos caráteres deformados as coisas ruins que nós temos, os defeitos que nós fomos criados. Age em nossas vidas miseráveis, pecadoras, e nos faz mais parecidos, mais conformados com a imagem do Teu Filho. E é no nome dEle que nós oramos. Bendito é o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Convido a todos agora que nós nos coloquemos em pé, quem puder, aí em suas casas, coloquem-se em pé para recebermos a bênção final. Que a graça maravilhosa, inexplicável e merecida do Senhor Jesus, que o amor insondável e infinito do nosso Deus, do nosso Pai, e que a companhia, as consolações, o convencimento do pecado, a alegria do Santo Espírito estejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.
Boa noite a todos, que Deus abençoe, um bom sábado, um feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. Até domingo, às 19h30, 19h30, se Deus nos quiser. encontraremos de novo aqui, Isso. se Deus nos permitir. Amém, amém, amém. Orem pela minha sogra, pela dona Neném, viu? Um beijo para vocês. Deus abençoe.